Olá amigos, professor Pedro Belo, mais um vídeo para o nosso canal e mais um vídeo para a nossa playlist de resoluções de questões das provas de admissão ao IBA. Então, antes de ver essa questão que é muito bonita, talvez alguns nem vejam porque estou fazendo na véspera da prova, então talvez alguns ainda cheguem a ver, outros não. Mas é interessante fazer, até porque eu pretendo continuar a fazer essa playlist. Porque não só para futuras provas do IBA, como essas questões podem servir para concursos que interessam a vocês, atuários. Por exemplo, na minha apostila, nessa apostila, que está dividida em 3 partes, né? Parte 1, parte 2, parte 3, acho que em todas as 3 partes tem questões da prova do concurso para a área Estatística e Cálculos Atuariais da CGU de 2008. E vocês podem pesquisar aí na internet e ver que está previsto um concurso para a CGU, Controladoria Geral da União, para o início de 2022. Então, serve como preparação também para concurso, né? Então, vou continuar com as questões. Essa é uma pena que não consegui tempo no meu trabalho para eu fazer antes. Eu fiz o máximo que eu pude, o maior número de questões possíveis num reduzido espaço de tempo, né? Aí no último fim de semana para cá eu fiz coloquei 5 ou 6 vídeos, o máximo que eu consegui fazer. Pena que eu não coloquei essa questão antes, mas pode servir para próximos. Ela é minha intuição, inclusive, que nessa prova aí de estatística pode cair novamente esse assunto, box plot. E essa questão, que é muito bonita, envolve não só box plot, como também a distribuição multinomial. E aí eu coloquei aqui, no cantinho da questão, que vocês vejam que esse assunto box plot está na página 16 da minha apostila 1. E a distribuição multinomial está na página 25 da apostila 2, tá? Da parte 2, né? Apostila 1 que eu chamo é a parte 1, que é a parte de estatística descritiva. E a apostila 2 é a probabilidade. E a apostila parte 3 é inferência, tá? Então deixei esse material aí para vocês, que são, somando as 3 partes, dá mais de 200 páginas. Vocês podem estudar para diversos concursos com esse material. Foi um material que eu preparei para a prova da Polícia Federal. No primeiro concurso em que apareceu essa matéria assim de supetão, estatística, nunca tinha havido estatística na prova da Polícia Federal, e veio estatística pesada, um programa imenso, tá? Mas serve também para Receita Federal, para a SUSEP, talvez interesse a alguns também um concurso para a SUSEP. Então, esse conjunto, esse material que eu disponibilizei para vocês nas descrições das questões, eu espero que todos tenham gostado, tá bom? Vamos ver o seguinte, essa questão eu quero, antes de resolver, explorar o assunto box plot um pouquinho só, que é muito bacana o diagrama de caixa, o box plot, falar um pouquinho fora da questão, falar o box plot em si. E aí a gente parte para a resolução, rapidinho. O enunciado vai estar na descrição da questão, tá? Aí diz assim: o box plot abaixo representa a distribuição de uma variável aleatória absolutamente contínua de interesse. E aí tem o desenho do box plot, que está no PDF aí, que vocês podem abrir através do link. E aí vem simulando 5 observações independentes dessa variável aleatória, qual a probabilidade de que 3 delas sejam superior a 8 e as outras 2 estejam entre 5 e 8, baseado na informação veiculada pelo box plot? Interrogação. E aí tem as opções de resposta, né? Mas antes de ver a parte multinomial, que é justamente o cerne da questão, vamos falar um pouquinho do box plot para todo mundo conhecer. Quem não conhecia, acredito que vocês conheçam, talvez seja só rememorar. O box plot
é um diagrama muito interessante para a detecção de outliers. O que são outliers? São valores atípicos de uma distribuição. E, então, o boxplot usa o esquema dos 5 números, que são 5 medidas. E aí eu já adiantei aqui, para a gente ganhar tempo, para o vídeo não ficar muito longo, já que eu ia ainda bater esse papinho, eu já adiantei aqui algumas coisas. Quais são os 5 números que o boxplot usa? Ele usa o mínimo, é o menor valor da distribuição, usa o primeiro quartil, o segundo quartil, o terceiro e o máximo, que é o maior valor da distribuição. E aí, é claro, toda criança sabe que abaixo do primeiro quartil nós temos quanto? Quanto que nós temos da distribuição? Quantos por cento? Primeiro quartil. Quartil divide o quê? Em 4 partes iguais. Por isso nós temos 3 quartis, né? Se eu dividir ao meio, eu vou ter metade de cada lado. Se eu dou mais um corte aqui e mais um corte aqui, eu dividi em 4 partes. 1, 2, 3, 4. 4. Mas quantos cortes que eu dei? 3. Esses 3 cortes são os quartis, Q1, Q2 e Q3, certo? Então, voltando aqui, abaixo do primeiro quartil eu tenho quanto? 25% da distribuição, que é o quê? 1/4, certo? 1/4. Entre o primeiro quartil e o segundo quartil, quantos por cento da distribuição? Ora, se divide em 4 partes iguais, entre cada quartil eu tenho 25%. Sim ou não? Certo? 25%. Até esse aqui eu tenho 25%. Até o Q2 eu tenho mais 25%. E o Q2 é um cara ambíguo, né? Por quê? Ele é masculino e feminino. É o segundo quartil. Mas ele também é a mediana. Então, é ambíguo, né? Ele é segundo quartil, mas é também mediana. Então, beleza. Mas mediana concentra 50% da distribuição. E até o terceiro quartil, quantos por cento nós vamos ter? Quantos eu teria aqui, né? Eu vou desenhar de novo, não resisto. Ó, 25 mais 25, estou aqui, mediana, tenho 50. Com mais 25, até o terceiro, eu terei 75% da distribuição. Mas entre o segundo e o terceiro, eu terei 25%. E acima do terceiro quartil, eu vou ter mais 25%. Ou seja, após o terceiro quartil, eu terei mais 25%. Bom, dito isso, eu já estava até pensando em entrar no assunto da questão, que é a multinomial. Linda questão, muito legal, mas vamos falar um pouquinho sobre boxplot, para que serve. Como eu falei, para detectar valores atípicos, tá? Deixa eu colocar logo aqui. Claro, aqui eu terei 1/4 e aqui 1/4. Depois você vai entender por que eu estou colocando já na forma de fração. É já para adiantar a nossa resolução. Vamos falar o seguinte. Aí é sobre outliers. Esses quartis aqui, eles também são chamados de juntas da caixa. Juntas da caixa. O Q1 e o Q3 são as juntas da caixa. E nós teríamos, por exemplo, pegando um valor qualquer x, um x qualquer, um x será outlier, ou seja, valor atípico, será outlier se esse x for menor que Q1, que é essa junta aqui, menos 1,5 DJ. Que é DJ?
DJ, vamos explicar aqui. Minúsculo, para ficar igual. DJ é a distância entre as juntas. Que juntas? Q3 menos Q1. Então, DJ é igual a Q3 menos Q1. O valor de Q3 menos Q1 multiplicado por 1,5, subtraindo de Q1, se esse x aqui, esse valor, um x qualquer da distribuição for menor que essa continha aqui, tá? For menor que essa continha, será outlier. Também será outlier se x for maior que Q3, que é o Q3? Terceiro quartil, uma das juntas da caixa, mais 1,5 a distância entre as juntas. No nosso caso aqui, deixa eu pegar aqui no azul, no nosso caso aqui, dessa questão, não é isso que está pedindo a questão, como eu falei, só que eu queria dar uma pincelada em box plot, tá? Qual seria a minha distância entre as juntas na questão? Q3 é 9, Q1 é 5. A distância entre as juntas é igual a 4, né? Tem outliers dessa distribuição? Vamos ver. Aproveitar e ver se tem outliers. Não é a questão. Vamos entrar na questão, já estou repetindo. Quanto que é Q1? Q1 é 5. 5 menos 1,5 vezes 4, que é o meu DJ, ó. Meu DJ é 4. 1,5 vezes 4 é igual a 5 menos 6, que é igual a menos 1. Existe outlier nessa distribuição apresentada? Existe outlier? Não. O menor valor é 3. Menos 1 está fora. O menor valor é 3. Não tem outlier inferior. Não tem outlier inferior. Vamos ver se tem outlier superior. Que é o Q3? 9 mais 1,5 vezes 4, que é o DJ, né? Então é 9 mais 6, que é 15. Vai existir o valor 15? Não. O maior valor é 11. Então não há outlier, porque o valor menos 1 não existe na distribuição. O mínimo é 3. E também não existe o 15 na distribuição, que o máximo é 11. Então, se caísse uma questão com esse desenho e perguntasse quantos outliers, ou então perguntasse assim, num conjunto de valores tal, quantos são outliers? Quantos são outliers? Você pode a opção resposta, nenhum. 1, 2, 3, 4. A resposta seria nenhum, porque não teria nenhum valor fora desses limites aqui, né? Não teria como ter, tá? Então, porque o máximo é 11 e o mínimo é 3. Tá? Eu estava querendo lembrar aqui se teria um outro exemplo para dar, mas eu acho que na apostila, parte 1, tem uma questão lá em que vocês vão encontrar outliers. Tá? Nesse exemplo aqui, você vê que não teria como ter outliers por esse critério aqui de detecção de outliers, não há outliers. Vamos ver então agora especificamente a nossa questão, tá bom? Vou apagar aqui, foi só para dar essa informação. Agora sim, espero que vocês tenham tido paciência de continuar assistindo o vídeo, porque a parte mais importante é agora, tá? Então, isso que eu falei ainda agora,
Está aqui na apostila 1, na página 16, tá? E o restante do assunto, ou quer dizer, o objeto da questão, está na página 25 da apostila 2. Aqui era a apostila 1, aqui será a apostila 2. Então, se vocês forem lá na apostila 2, página 25, vamos ler juntos. Primeiro vou ler de novo o enunciado dessa questão. Diz assim: simulando-se 5 observações independentes dessa variável aleatória, qual a probabilidade de que 3 delas sejam superior a 8 e as outras 2 estejam entre 5 e 8? Baseado na informação veiculada pelo Boxplot. Então vamos ler sobre a distribuição binomial. Você poderia pensar em binomial. Parece um pouco, mas não é. O que é a distribuição multinomial? Como eu falo na página 25 da apostila, de uma generalização da binomial resulta a distribuição multinomial. Pega lá, abre o link da apostila, abre o link que tem a apostila parte 2 e lê junto comigo. Consideremos um experimento aleatório e K eventos, A1, A2, A3, AN, mutuamente exclusivos e com probabilidades P1, P3, P2, P3, PK. Eu falei N, né? Porque eu não gosto muito de Késimo, não. Eu prefiro usar a notação N, enésimo. Se eu tivesse tido mais filhos, algum eu ia botar o nome de enésimo. Eu acho mais bonito enésimo do que Késimo. Né? Mas aqui na apostila eu fiz com K, né? Então eu tenho assim, mutuamente exclusivos e com probabilidades P1, P2, P3, PK, tais que P1 mais P2 mais P3, PK igual a 1. Isso acontece aqui, ó. Olha as probabilidades. 1/4 mais 1/4 mais 1/4 mais 1/4 vai dar 1. Então, tá. Já se verifica isso aí. São mutuamente excludentes? Claro que são. Ou pode um valor estar ao mesmo tempo no Q1 e no Q3, por exemplo? Não vai estar. Não vai estar em 2 ao mesmo tempo. Não tem como um valor estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Tá? Aí diz assim: então, em N tentativas independentes do mesmo experimento, a probabilidade de que A1 ocorra x vezes primeiro x vezes, porque você tem x1, x2, então é o x1, não é o número de vezes, não é x1 vezes, não é uma vez, é x índice 1 vezes. A2 ocorra x índice 2 vezes. A3 ocorra x índice 3 vezes. É o nome do x. É o x1, é o x2, é o x3, até no caso aqui o xk, que é o késimo x. Né? AK, eu gosto mais de N. AK ocorra xk vezes, é dado por. E aí tem a formulinha, que é probabilidade x1, x2, x3, xk é igual ao n fatorial sobre os fatoriais de x1, x2, x3, vezes P1 elevado a x1, P2 elevado a x2, P3 elevado a x3 e assim por diante. Parece complicado, né? Grande a fórmula, mas vamos simplificar aqui. Para começar, opa, eu não preciso mais. Aliás, isso aqui também não. Isso aqui também não. Vamos lá. Eu preciso do enunciado, claro. Deixa eu ler de novo o enunciado aqui, acompanha o enunciado. Diz assim: simulando-se 5 observações independentes. Então vamos anotar aqui, ó, que n é igual a 5, ó. Na nossa questão, n é igual a 5. Simulando-se 5 observações independentes dessa variável aleatória, qual a probabilidade de que 3 delas sejam superior a 8? Então vamos lá. Eu quero que 3 delas sejam superior a 8. E
As outras duas entre 5 e 8. Então vamos lá. Entre 5 e 8, qual é a probabilidade que eu vou chamar de P1? Qual é a minha probabilidade de estar entre 5 e 8? 1/4, certo? Certo? Certo. Agora, para essa segunda parte aqui, P2, qual é a minha probabilidade de ser maior que 8, superior a 8? É 1/4 mais 1/4. 2/4, que é 1/2. Concordam? Concordam? Legal? Claro até aí? Então vamos lá. Eu quero que a probabilidade de que 3 delas sejam superior a 8. Então eu vou dizer aqui que o meu x2 igual a 3. E aqui, que eu chamei de P1, vai ser o meu x1 igual a 2. E as outras duas, porque são 5. Eu quero que 3 estejam aqui e 2 estejam nesse intervalo, tá? 3 seja mais do que 8, então pega essa parte toda aqui. E 2, deixa eu anotar logo antes que eu esqueça, e 2 vai ser do 5 até o 8. Ok? Tranquilo? Vamos lá agora, para fechar. Deixa isso aqui, que aí eu fico com a mão livre, eu me sinto mais leve. Eu quero a probabilidade de x1 ser igual a 2. Opa, já ia fechar parênteses. Não é para fechar parênteses. x1 igual a 2 e x2 igual a 3. Essa é a probabilidade procurada. Agora, acompanha comigo aí na página 25 da apostila. Aqui, ó. Eu imprimi só essa página. Tá? Mas você acompanha aí. Eu terei o quê? N fatorial. Ah, não vou botar N, eu vou botar logo um número para resolver a questão. Não preciso botar N. N você tem aí na apostila, é só ver a fórmula. Aqui vai ser 5 fatorial, que é o meu N, concorda? 5 fatorial. E embaixo, o que eu vou ter? Fatorial de x1 e fatorial de x2. Quanto que é o x1? É 2. Quanto que é o x2? É 3. Então, 2 fatorial vezes 3 fatorial. Está acompanhando? Pega a apostila e dá uma olhada na fórmula e vê se não é exatamente isso que estamos fazendo. Agora eu vou fazer o quê? P1, que é 1/4, elevado a quanto? Elevado a quanto? A x1, que é 2. Olha a fórmula aí que está na apostila. Você vai ver lá que é P1 elevado a x1. Vezes o quê? P2, que é 1/2, elevado a x2, que é 3. Então, vamos continuar? Vamos continuar agora. Olha, 5 fatorial. O que é 5 fatorial? É 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Mas eu posso fazer até aqui só, ó, que 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Eu abro o fatorial de 5 até o 3, né? Esticar mais esse fatorialzinho para ficar bonito. 2 fatorial é 2, que é 2 vezes 1, né? E o 3 fatorial é 3 fatorial mesmo. Mas eu vou cortar, cancelar esse 3 fatorial com esse 3. Já cancelo logo de uma vez. Agora aqui eu vou fazer o seguinte. 1/4 elevado ao quadrado. Está pensando em outra coisa, se eu já cancelava o 4 com esse 4, mas pode confundir. Eu acho melhor não. Vamos botar bonitinho aqui, 1/16 avos. Senão alguém pode não entender esse passo muito apressado e ficar confuso. Só melhorar aqui o tracinho de fração. Botar um mais bonito também. Ok. Pronto. Mania de... É que eu gosto de tudo belo, entendeu? Tem que ficar belo. Agora, 1/2 ao cubo. 1/2 ao cubo é 1/8. Positivo? Tranquilo? Então, vamos lá. Vou fazer o seguinte. Agora eu vou fazer aquilo que eu queria fazer antes.
Esse 4 eu cancelo com 16, aqui dá 4, né? Aliás, aqui eu podia ter deixado só para saber que essa fração ia dar 10, mas deixa assim mesmo, do jeito que está. Vamos lá. Então, eu cancelei o 4 com 16, tá? Simplifiquei esse 4 com 16, sobrou 4 aqui. Agora me diz, o que sobrou aqui? 2, né? 2 vezes 4 dá 8. Vezes 8, 2 vezes 4, 8. Vezes 8, 64. E 5 vezes 1 vezes 1 dá 5. E aí, senhoras e senhores, está a resposta da questão na letra D. D de dada. Ficou feio esse D, né? Vamos fazer mais bonito. Fazer mais bonito. Eu gosto tudo belo. Vou fazer aqui pro lado, ó. Não, para baixo, mais bonitinho. D. Pronto. Agora sim, agora ficou bonito esse D. Então, letra D de dada, tá? Então, desculpem eu ter esticado aí um pouquinho a questão, mas eu quis dar uma palhinha sobre o que são os outliers, né? Que são valores atípicos, como é que você pode detectar outliers, que numa futura questão pode vir a ser perguntado isso, como é que se detecta os valores atípicos quando você tem um diagrama de caixa? Aquela formulinha, né? Se x for menor que Q1 menos 1,5 dj, onde dj é a distância entre as juntas. E vai ser um outlier superior se esse x qualquer for maior que Q3, for maior do que Q3 mais 1,5 dj. Então, aproveitei a questão para falar do assunto diagrama de caixa, mas o específico da questão era multinomial. Era box plot multinomial. Uma questão bacana, né? Porque a cobrança é 2 em 1. Cobrança 2 em 1. Cobra conhecimento de box plot, que é muito simples, né? Muito fácil, e multinomial, que aí já complica mais um pouquinho. Mas é como eu falei para vocês, e poucos deram retorno, acho que só um rapaz que me deu retorno quando eu perguntei nos comentários se as apostilas estavam sendo úteis. Então, beleza, alguém deu retorno lá que gostou, está usando, tem utilidade as apostilas, tá? No mais, eu desejo assim, boa prova para vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos. Eu espero continuar contando com a assiduidade de vocês no canal. Vou continuar resolvendo as questões do IBA, tá? Pretendo resolver as de 2019, mais para frente. Alguém me perguntou algo sobre uma questão lá de 2019. Eu vou fazer mais à frente, tá? Eu não sei nem se eu já respondi esse comentário, mas eu vou fazer a prova de 2019, mas agora mais para frente com mais calma, né? Porque esses últimos dias eu acelerei mais até do que eu podia acelerar para poder resolver o maior número de questões. Mas eu creio que quem pegou as apostilas no início deu para aproveitar bem o material, né? Assim espero. Deus abençoe a todos. Forte abraço e conto com vocês. Espero continuar contando com a presença virtual de vocês no canal, tá bom? Um abração. Tchau.